Você sabe o que é um processo obsessivo? Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono e eu já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Eu peço a gentileza que você possa se inscrever no meu canal e nas minhas redes sociais. Processos obsessivos. O que é uma obsessão, afinal de contas? A gente tem que entender que quando a gente fala de obsessão, existem vários níveis e vários tipos, mas vamos tentar sinalizar isso de uma forma diferente e mais simples para que você possa entender. Muitos pacientes meus, muitos alunos e alunas, chegaram para mim: Maurício, fala um pouquinho sobre obsessão, que eu tenho muita dúvida sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o ato de obsessão, de obsidiar alguém, é um processo quase que obsessivo, ou um processo quase que possessivo, é um processo compulsivo que acaba acontecendo entre uma pessoa e outra. Então, o que a gente tem que entender é assim, existem processos obsessivos de pessoas para pessoas vivas, vamos dizer assim. Existem processos obsessivos de pessoas para aqueles que já foram, que já morreram, vamos dizer assim, que já faleceram. Existe processos obsessivos de pessoas que já faleceram, que morreram, ou seja, de parte espiritual para quem está vivo. Existem aqueles processos auto-obsessivos, que é de você com você mesmo. Dentro desses tipos, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas falam assim para mim: Maurício, que se diz por aí que é 50-50, né? 50% culpa sua, 50% culpa do obsessor. Primeiramente, eu sempre falo, não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpa no processo. O que a gente tem que entender é assim: se é permissivo ou não, se você permitiu isso ou não. Então, o que acontece é assim: a responsabilidade é nossa. Esse negócio de 50-50, eu não acredito nisso. 100% é responsabilidade sua. Vamos começar a entender mais para frente uma coisa que se chama autorresponsabilidade. A coisa acontece quando nós permitimos, seja física, mental, emocional, energética ou espiritualmente falando. Se eu dei permissão em um desses 5 aspectos da minha vida, pode acontecer sim a obsessão. Então vamos lá. Encarnados para encarnados, vamos dizer assim, ou de vivos para vivos, né? É aquele processo obsessivo que a gente tem, por exemplo, de pais com os filhos, de parceiros românticos, vamos dizer assim, parceiros sexuais, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, independente qual seja a sua relação amorosa. Quando você tem um processo de uma carga, de você exigir que essa pessoa esteja com você, faça as coisas para você, dê atenção para você, que não gosta de dividir essa atenção, sabe? Aquela pessoa que te sufoca, isso é um processo obsessivo. A gente tem que entender que a gente tem que aprender a dar limites a esse tipo de coisa. Obviamente, é uma coisa muito difícil de se fazer. Existem práticas, técnicas, conteúdos terapêuticos. Você fazer um tipo de terapia vai te ajudar muito nesse processo, de você conseguir impor os limites para que não haja mais essa relação obsessiva. O grande problema da relação obsessiva é que a gente tem que entender que ela tem níveis, do mais baixo até o mais alto. Por exemplo, o mais baixo, aquele processo que a pessoa quer saber onde você vai, quer controlar onde você vai, como você está, onde você está, com quem você está, Ela exige aquela sua atenção básica, coisa de...
E o processo mais alto é aqueles processos que chegam ao quê? À violência, ao processo físico, né? Tem pessoas, por exemplo, que matam o seu parceiro, a sua parceira, por um processo obsessivo em relação a essa pessoa, tá bom? Então, a obsessão de vivos para vivos, vamos dizer assim, é uma coisa muito comum que se acontece nos relacionamentos com parentes, com maridos, com esposas, namorados, namoradas, amigos. Você pode ter esse sentimento obsessivo, por exemplo, por um animal, tá bom? Um serzinho, né? O animal que eu falo é os serzinhos, nossos irmãozinhos, cachorrinhos, gatinhos, essas coisas. Então a gente tem que entender esse processo e temos que diagnosticar para que se trate, tá? Todo e qualquer tipo de processo obsessivo precisa ter um tratamento, tá bom? Quando a gente tem um processo obsessivo, para aqueles que já foram, é muito comum, né? Principalmente esse processo obsessivo ele acontece bastante quando tem a questão do apego envolvido, né? Quando a gente tem muito apego envolvido nessa questão da obsessão, para quem já foi, a gente não consegue se desprender, desvincular a esse processo. Sabe, há muito tempo atrás, eu estava dando um curso de cura espiritual e dentro desse curso, geralmente eu só deixava participar desse curso quem já estava em tratamento comigo, porque era muito comum pessoas dentro desse curso passarem mal, né? Então sempre tive pessoas para me ajudar durante esse curso, tudo mais, porque era bem comum as pessoas passarem mal nesse período, né? Então, o que acabava acontecendo? Eu só permitia fazer esse curso quem estava já em tratamento. Então, não corria tanto risco das pessoas passarem mal neste curso. Certa vez, uma das minhas pacientes e alunas deste curso, ela falou: "Ai, Maurício, eu queria tanto trazer a minha cunhada, que ela não tá legal, ela não tá bem", e pediu, e eu falei: "Bom, tá bom, pode trazer, acho que de repente vai fazer bem para ela, né?". E obviamente, ela acabou passando mal durante o curso. As minhas ajudantes que estavam lá no curso levaram ela já para uma salinha que tinha lá perto e para tratar, né? E eu continuava dando o curso e aí de repente depois que as pessoas elas tratavam, as pessoas voltavam para minha sala. Mas essa moça, ela foi demorou. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Liberei o pessoal para almoço e fui lá para a sala onde elas estavam. E essas minhas auxiliares, elas falaram, putz, Maurício, a gente não está conseguindo tratar ela. Aí eu falei, ó, vai almoçar e deixa ela comigo. Quando eu olhei para a cara da moça, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: quando é que você vai deixar seu pai embora? Ela olhou para mim e começou a chorar. O pai dessa moça tinha falecido e elas tinham aquela família bem tradicional que todo mundo se reúne, todo mundo se junta, domingo é na casa do pai e da mãe, sabe aquela coisa? E a família toda não estava aceitando, né, a morte deste patrono, né? E eu comecei a conversar com ela, tratei ela, tudo mais, e mostrei todo um processo, um caminho que ela precisava seguir, assim como era interessante a família dela seguir este tratamento, para poder libertar a pessoa ao qual se foi, né? A gente tem que entender, como tudo na vida, na natureza da vida, é... todo mundo nasce, todo mundo cresce e se desenvolve, todo mundo amadurece, envelhece e morre. É o ciclo natural da vida. É triste a partir do momento que a gente tem uma visão muito materialista, né? Mas é um processo natural da vida. Existem outras coisas, né? Que envolvem e não somente essa nossa presença física de tão pouco tempo aqui na Terra, né?
E aí eu expliquei para ela, conversei com ela, tudo mais, mas essa moça, vocês sabem que ela não quis continuar o tratamento. E vocês sabem que até hoje, eu sei disso porque essa amiga dela, tudo mais, faz parte desse ciclo e ainda se trata comigo. Até hoje, na casa dela, quando eles vão comer, se reúne a família, mas ninguém senta lá na cadeira do pai. Eles colocam um prato de comida, o copinho, a tacinha de vinho, como se o pai ainda estivesse vivo. Isso é um processo de obsessão de nós vivos para quem já foi. Entenda que tudo é ciclo, né? No taoísmo fala muito isso, né? Aquele sinalzinho do yin yang, na verdade, que eles chamam do Tao, aqui ele é feito em pé, na verdade ele é deitado, né? Que é o que? São ciclos da vida. A gente nasce, cresce, chega ao nosso ápice, morre, e a gente vai, vive, tem essa nossa vida espiritual, a gente volta, e assim vai indo, né? Então, o apego e a falta desse entendimento que nós estamos prejudicando aqueles que já se foram, faz com que a gente fique nesse ciclo, né? Então, obviamente que a perda, o luto é uma coisa dolorida e sentida, né? Não estou falando que a gente não deve sentir. Nós temos que passar pelo luto, é importante. A saudade vai existir, mas o que a gente não pode ter é o que? Essa obsessão, esse apego, esse desespero de fazer com que a pessoa estivesse ainda entre nós. Que vai estar, né, em nossos corações, em nossas lembranças, nossos sentimentos, num plano espiritual, num lugar que ele possa continuar a jornada dele e nós, a nossa jornada do lado de cá. A outra obsessão que eu falei para vocês é o contrário, né? Quando acontece aqueles que já foram, os espíritos, para nós aqui na Terra. Isso é muito comum eu pegar aqui no meu consultório, né? A pessoa chega para mim e fala: Ah, Maurício, eu tô com um obsessor, eu tô com encosto, eu tô com um espírito aqui do meu lado. E eu falo: Mas como você tem certeza disso? Né? Ah, porque a vida não tá andando, não tá dando certo, não tá andando, não tá indo para frente. Tá, mas isso é um processo por causa do obsessor ou de repente pelos seus processos de falta de ação? A gente tem que entender isso. Então, uma das coisas que a gente tem que mais tomar cuidado, pessoal, né, quando a gente, principalmente quando a gente anda, a gente começa, inicia esse mundo espiritual, né? Assim, a busca desse entendimento. Aí você começa a achar tudo que é espiritual, tudo é obsessão espiritual. Eu até brinco, né? Tem obsessor espiritual quando vê o Zezinho lá e já sai correndo, né? O obsessor sai correndo da pessoa porque nem o obsessor mais aguenta essa pessoa falando que ele é o culpado das tristezas, das coisas que não dão certo na vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe um processo de obsessão espiritual? Existe. É nítido e claro, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos que nós temos. Mas a gente tem que entender que nem tudo é espiritual, né, pessoal? A gente também tem que se colocar no nosso lugar e entender o processo que nem eu sempre falo para vocês da nossa autorresponsabilidade, tá? Então, de uma forma bem simples, a gente atrai essa obsessão e por isso eu tô te falando, olha, lembra que eu falei não é 50-50, 100% é nossa responsabilidade? Porque a gente que atrai, a gente que permite, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Acontece por um processo de sintonia, a obsessão. Maurício, como assim sintonia? Você é uma pessoa extremamente para baixo, triste, melancólico, ou seja, a vibração das suas células, a vibração do campo energético que é emanado do seu coração, seu campo eletromagnético que é emanado do seu coração, vai mandar o quê? Esse tipo de vibração. E aí, num plano mais sutil, é o que você vai atrair. Que nem um rádio, né? Aqui está o emissor, aqui está o receptor. O que o emissor manda, a gente recebe, né?
o receptor vai lá e sintoniza. Exatamente isso que acontece num plano espiritual. Se é uma pessoa que você é extremamente raivosa, irritada, nervosa no seu dia a dia, o que vai acabar acontecendo é você vai atrair mais desses tipos de espíritos para próximo de você. E aí eles têm aquela identificação, aquela sintonia, o acoplamento, e aí acontece um processo de obsessão, tá bom? O segundo ponto, o segundo fator que acontece é muito comum na parte da obsessão espiritual é quando a gente chama do vampirismo espiritual. Existe o vampirismo energético, existe o vampirismo espiritual. São coisas diferentes, tá? Aqui a gente confunde, né? No Ocidente a gente confunde um pouco as coisas, achando que os dois são a mesma coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui a gente está falando do vampirismo espiritual. Existe uma lei, né, na lei da criação dos planetas, que diz que a nossa estrutura física ela é condizente com a estrutura física do planeta ao qual nós nascemos. Então, quando a gente nasce, o planeta Terra ele dá a energia eletromagnética dele, né, para que a gente possa o quê? Nos estruturar como corpo físico. E aí chega um momento na nossa vida que essa energia vai se esvaindo, vai indo embora, porque a energia da Terra começa o quê? A puxar de volta essa energia que nos emprestou. Então, quando a gente vai crescendo, ela vai dando energia, vai dando energia, vai dando energia. Quando a gente chega no nosso ápice, ela vai tirando essa energia, ela vai tirando essa energia até que a gente morra, né? O vampirismo espiritual ele acontece justamente porque para que a gente possa se manter aqui neste plano, a gente precisa do que? Dessa nossa energia eletromagnética que é fornecida por quem? Pela Terra. Quando a gente morre, a gente não tem mais o que? A estrutura eletromagnética dessa energia que a Terra nos dá. Para que a gente possa se permanecer aqui em espírito, eu tenho que tirar essa energia de alguém. Simples assim. Então acaba acontecendo o vampirismo espiritual. Junto, o adendo com essa questão do vampirismo espiritual, tem um outro processo obsessivo que está ligado muito a vícios. E quando eu falo a vícios, lembre-se do quê? De compulsão. Tá bom? Então, o que acontece? Quando você está ligado a um tipo de vício, quando você consome esse vício, a sua energia eletromagnética que eu falei do seu corpo, ela é tomada por essa energia desse vício, dessa substância, desse algo que você faz, tá? Por exemplo, o sexo, né? Em exagero, o vício no sexo é um vício muito pesado que acaba acontecendo. Então, naquele momento, todo um processo energético espiritual acaba acontecendo. E eu sempre falo para as pessoas, não é porque uma pessoa que morreu de vício que ela perde o vício quando ela morre. Ela continua. A única coisa é que ela não tem mais o quê? O corpo físico para sustentar esse vício. Então o que que ele faz? Ele se aproxima de pessoas que têm esse mesmo vício que ele tinha aqui na Terra, para que ele possa o quê? Sugar essa energia da pessoa que está consumindo essa substância ou fazendo aquele determinado tipo de comportamento, tá? Então esse é um outro fator que leva a um processo de obsessão espiritual também. Quando tem processos de trabalhos de magia, quando alguém manda alguma coisa para você, entenda trabalho de magia, não só o que o pessoal chama aí de macumba, voodoo, urucubaca, mandinga, todas essas coisas, né? Dependendo do processo de inveja que a pessoa te manda, ela te manda assim uma carga espiritual bem pesada em cima. Aliás, se você perguntar para qualquer magista que se preze, magista é a pessoa que é formada em magia, né? Para qualquer magista que se preze, ele vai falar que o pior trabalho de magia é inveja. Mas não é por isso que vocês vão sair falando para todo mundo, né? Eu sou muito invejado, eu sou muito invejado. Calma, a gente também não é o rei da cocada preta assim, né? Então, quando é algo direcionado a você,
essa carga energética espiritual, ela vem ter o seu encontro. E acontece um processo de obsessão espiritual por algo ou por alguém que foi mandado para você. Que aí a gente tem que intervir com algumas técnicas terapêuticas para que a gente possa quebrar esse trabalho de magia e tirar essa questão espiritual em cima de você, tá bom? E um outro, né, um outro tipo que a gente tem, né, de obsessão espiritual é quando a gente fala que são espíritos de vidas passadas, coisas que você já traz de outras vidas. Isso na ciência a gente chama de arquepádia, ou arquepadia, depende das pessoas conforme como falam, tá? É quando você traz essa energia já no seu DNA espiritual e junto com esse seu DNA espiritual vem acompanhado de quê? De falanges, de egrégoras espirituais que você pertenceu, de pessoas que você fez mal no passado ou qualquer coisa do tipo, que levam a esse tipo de obsessão, tá? Então, é uma coisa também que precisa ser tratada, é uma coisa muito séria. Geralmente, esses processos obsessivos de vidas passadas é muito comum quando você passa por algum trauma muito grande, um susto muito grande na sua vida, e aí eles começam a aparecer nesse processo. É como se você tivesse levantado a bandeirinha, né, branca lá e falando, olha, eu tô aqui, ó. É... Então é um processo que a gente tem que cuidar bastante também, tá bom? E o processo de autoobsessão. O processo de autoobsessão talvez seja um dos piores. Porém, é um que você tem a capacidade de mudar. Todos os outros envolvem outras pessoas, outras questões. O processo autoobsessivo, porque é o pior? Porque você tem que conviver com você 24 horas por dia. Não tem onde como você fugir. Você sabe que tenho um amigo que ele aos 20 e poucos anos tinha pressão alta, era estressado, era nervoso e não sei o que mais. Em determinado momento ele falou, Maurício, cansei, vou largar dessa vida, vou deixar tudo em São Paulo e vou morar em Santa Catarina. Eu virei para ele e falei, entenda que o seu processo interno, não importa onde você esteja, você vai levar com ele. Então, você vai levar onde você estiver. Então, se você quiser, mude assim. Porque se você for para Santa Catarina e continuar sendo quem você é, a pressão alta vai continuar, o estresse vai continuar, o nervoso vai continuar e tudo mais. Depois de alguns anos eu fui visitá-lo e eu falei, e aí? Ele falou, você tinha razão. Continuou tomando remédio para pressão alta, continuou estressado, continuou irritado, mesmo com aquele lugar, né? Santa Catarina, eu falo que é um lugar que eu amo, assim, de paixão. Acho lindo o lugar. Mesmo com toda aquela natureza, continuou estressado. Então lembre do seguinte, processo autoobsessivo são as críticas que você tem, as culpas, os julgamentos, o seu ser metódico das coisas, tudo que te leva o quê? A um processo de encheção de saco de você com você mesmo, sendo que deveria ser ao contrário, né? Você ser a pessoa que mais te dá carinho, mais te acalenta, mais te dá amor. É ao contrário, você é a pessoa que mais critica, mais julga, mais se cobra, mais se culpa. E tudo isso se transforma no quê? Num processo autoobsessivo. Tá bom? Então vamos lá, ó. A obsessão, ela pode ser vivo para vivo, vivo para quem já faleceu, de quem já faleceu para cá e o processo autoobsessivo, tá? E a gente tem que entender que cada uma dessas categorias existem níveis e subníveis. Isso aqui, apesar do vídeo estar bem longuinho aqui, né, é praticamente uma aula, para vocês entenderem um pouquinho sobre a obsessão. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar aqui no comentário, mandar no meu direct do Instagram lá, que aí eu passo e faço um outro vídeo sobre isso, tá? Que é um assunto muito importante, é um assunto que hoje já é provado pela ciência, tanto é que nós temos um CID, um Código Internacional da Doença, né, que fala sobre o processo obsessivo como um fator o quê? De doença para nós.
tá bom? Então é muito importante a gente entender isso, que às vezes muitos processos de doenças, sejam físicas, mentais ou emocionais que nós trazemos, têm essa origem espiritual também, tá? Pensem com carinho, um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Esse vídeo ficou muito grande.